Então, vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou o professor Erivelton, eu sou um homem branco, né, de estatura mediana, tenho 1,70 m, cabelos castanhos, olhos castanhos também, escuros, tá? Tanto os olhos quanto os cabelos castanhos escuros, ok? Como foi apresentado aí, sou professor da UEPA, do Sinduepa, e atualmente também estou no Andes Sindicato Nacional como primeiro secretário regional do Andes, tá? Da Regional Norte 2. Vou tentar apresentar aqui um slide que a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo. Estão conseguindo visualizar? Ok. Então, a gente pode começar? Vamos lá, então. Tá? Então, nós fomos convidados, né, para tratar hoje aqui da reforma administrativa, né, de como essas propostas elas podem afetar a nossa vida enquanto servidores públicos, né, e, de modo geral, como afeta a vida da sociedade como um todo, né? Nós tivemos, na última sexta-feira, né, a PEC que vai tramitar com o número de PEC 38 de 2025, né, que foi protocolada com 171 assinaturas na Câmara Federal, né, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, está circulando muito fortemente nos meios de comunicação, né, que houve o protocolo oficial da PEC, né, com o número mínimo de assinaturas, que eram 171, tá? Então, ela passa a tramitar com o número 38. Só verificar aqui, porque não está indo. Então, o que eles alegam para efetivar essa reforma administrativa, né? Primeiro, eles afirmam um primeiro argumento relacionado à governança e gestão, né? Eles afirmam que o serviço público ele tem os serviços públicos têm um retorno social pequeno, né? Há uma desestruturação dos serviços públicos, mas nós entendemos que essa desestruturação ela vem especialmente pela própria precarização, né? Que os entes governamentais e que, em último caso, que a elite nacional, ela sobrepõe sobre os serviços públicos, né, para precarizando eles, com a finalidade maior de, no fim das contas, terceirizar ou mesmo privatizar esses serviços, né? Então, primeira questão, eles afirmam que há um retorno social muito pequeno dos serviços públicos. Outra questão é relacionada ao princípio da publicidade e da eficiência da administração pública, então, fazendo com que essa reforma traria, pela argumentação deles, maior publicidade, maior eficiência desses serviços. Outra argumentação que é colocada para a reforma administrativa está relacionada à transformação digital dos serviços públicos no Brasil. Então, nós vamos ter no corpo da reforma, dessa reforma, tanto da PEC quanto dos outros projetos de lei que nós vamos falar mais posteriormente, um forte teor na digitalização dos serviços, né? Nós já tivemos um avanço nesse sentido através do sistema gov.br e também da Rede Nacional de Governo Digital, né? E essa proposta de emenda constitucional ela também vai trazer mais fortemente essa perspectiva de um governo digital, os serviços ofertados de forma a todos concatenados em uma mesma plataforma digital. Tá? Essa atuação digital ela vai se dar não só no âmbito da União, mas no âmbito de todos os entes federativos. Então, a emenda constitucional ela propõe, né, que sejam ofertados serviços do ponto de vista serviços digitais, nessa plataforma única, onde municípios, estados, eles vão poder ofertar esses serviços, né, nesse mesmo local, nessa mesma localidade, né. Há também uma proposição, né, uma defesa em relação à questão da identificação única nacional. Então, hoje o que ocorre, por exemplo, vários estados têm a sua própria
emissão de registro geral e de cédulas de identidade, né? Então, haveria uma possibilidade, através dessa emenda constitucional, de concentração dessa emissão de identidade digital. Todos os atos administrativos também, outro argumento é que todos os atos administrativos poderiam ser rastreáveis, então todos os processos administrativos em todos os entes federativos passariam a ter um local onde a população, de modo geral, poderia consultar os trâmites desses processos, e também uma das possibilidades de argumentação que eles trazem para efetivar essa PEC. Né? Outra questão estaria relacionada a melhorias em proteção de dados e segurança cibernética. Então, há uma forte argumentação em relação à digitalização de serviços e à transformação digital de serviços públicos. Tá? Então, é uma das questões que está colocada na PEC. Na reforma administrativa como um todo, na verdade. Outro argumento que é apresentado por eles é a profissionalização dos serviços públicos. Então, para eles, a gente não é profissional, né? Então, dentre essas questões, né, estão colocados mais de 2.000 cargos no Serviço Público Federal. Então, só no setor federal haveria 2.000 cargos. E uma das intenções dessa reforma administrativa é fazer com que esses cargos elas tenham uma maior planificação, sejam mais unificados esses cargos. Outra alegação deles em relação a essa questão é que há uma pouca mobilidade entre órgãos e que seria priorizado carreiras transversais, ou seja, nós teríamos carreiras da administração pública que poderiam perpassar diversos órgãos. Então, o que acontece hoje, por exemplo, é que os servidores, eles fazem concurso, por exemplo, ao UFOPA, né? Aí eles vão fazer o curso para a UFOPA, eles hoje já podem ser remanejados entre instituições federais de ensino superior, né? Mas a intenção seria fazer com que esses servidores eles pudessem ser movimentados em diferentes órgãos, independente dos seus cargos, porque esses cargos eles passariam a ser transversais. Ou seja, a pessoa poderia iniciar a carreira na UFOPA, mas ser movimentada para o INSS, para o IBAMA, para qualquer órgão, por exemplo, da mesma esfera de organização, no caso a federal, no caso aí dos servidores da UFOPA. Né? Então, é mesmo fazer carreiras transversais. Outra regra, outra argumentação deles, por exemplo, seria que há uma remuneração muito díspare entre diferentes carreiras da administração pública, inclusive da federal. Tá? Então, existem carreiras que exigem o mesmo grau de formação, que têm salários muito distantes, muito diferentes. Então, uma das argumentações é fazer uma planificação desses salários. Tá? Outra argumentação que eles trazem é que a folha tem um custo muito elevado, as folhas de servidores, e que não há, em contrapartida, um retorno social de qualidade desses serviços públicos na visão dos proponentes da reforma. Então, haveria uma otimização também dos servidores, né, através da seleção de recursos humanos, incluindo cargos comissionados através de processos seletivos simplificados. Tá? Então, seriam realizados processos seletivos simplificados até mesmo para a construção, né, a escolha das pessoas que vão ocupar cargos comissionados. Então, isso seriam termos da profissionalização do serviço público, né, a partir desta PEC, né, na argumentação dos seus autores. Outra questão colocada é a que eles chamam de extinção de privilégios, né? Então, especialmente relacionados aos supersalários do setor judiciário, né, do sistema judiciário, magistrados, membros do Ministério Público, advogados gerais da União. Então, eles chamam isso de supersalários, com diversos penduricalhos, e que, dentro dessa mesma perspectiva, eles vão ter um outro conjunto de práticas, né, que eles vão chamar de penduricalhos, né, que vão, por exemplo, trazer adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, férias maiores de 30 dias, verbas adicionais, tudo isso eles chamam de privilégios que os servidores públicos têm. Né? Então, essa reforma eles vão tentando, nesse sentido de tentar atacar esses ditos privilégios que eles chamam. Tá? Então, essas são as argumentações
que eles trazem em relação à reforma, à reforma administrativa, né? Então, a leitura que nós fazemos é que muitas dessas questões são equivocadas, são leituras equivocadas em relação especialmente a esses privilégios, né, que eles chamados privilégios, que nós entendemos, na verdade, são direitos dos trabalhadores que foram muito conquistados, tá? Então, diante dessas questões, nós vamos fazer, na verdade, uma análise que não vai ser uma análise, digamos que jurídica, tá? Ela vai ser uma análise política, porque por conta da localização que nós estamos dentro dos sindicatos, né? Então, essa análise ela vai ser uma análise política deste processo de construção da reforma administrativa, tá? Então, essa reforma ela vai se inserir num ciclo de reformas gerenciais, né, do sistema, que ocorre desde o governo de 1995 a 98 do Fernando Henrique Cardoso, né, culminando com a reforma de 1998, que foi uma primeira leva, né, para a privatizações e de terceirizações do serviço público. Nós também tivemos nesse processo, né, uma reforma da Previdência em 2003, que foi perpetrada pelo governo Lula, né, que causou um fatiamento de categorias, né, fazendo com que as pessoas que tivessem entrado no serviço público antes de 2003 tivessem ainda direito à paridade e integralidade, os que vêm depois não vão ter mais direito. Nós vamos ter, nesse mesmo contexto, uma nova reforma da Previdência em 2019, né, já no governo do Bolsonaro. Nós também tivemos, no âmbito de 2020 a 2023, a lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, então, e mais recentemente, o novo arcabouço fiscal, né, e todas essas medidas elas vão servir para uma asfixia do orçamento público, né, e precarização dos recursos públicos e dos serviços públicos em consequência. E a PEC 32, né, que foi levantada ainda no governo Bolsonaro, né, ela, em 2020, ela já previa, né, nos seus artigos, nas mudanças nos artigos 37, 41 e 165 da Constituição Federal, várias medidas que hoje são novamente apresentadas na PEC 38. Tá? Então, a PEC 32, nós conseguimos derrotar ela com mobilização, né, com o povo mesmo na rua, com os sindicatos se mobilizando para derrotar essa medida, e nós conseguimos derrotá-la. Então, várias dessas propostas estavam já colocadas lá, elas retornam agora nesse novo texto, né, de emenda constitucional, que vai tramitar com o número 38. E a gente está até trazendo uma paráfrase, né, fazendo que 38, na verdade, é o calibre do revólver apontado sobre as nossas cabeças, né? Então, como é que esse texto ele vai começar a surgir? Nós vamos ter um GT da reforma administrativa que vai ser instalado pela Câmara Federal em junho de 2025. E ao longo de 7 reuniões e 2 audiências públicas, nós tivemos 46 convidados que puderam apresentar as suas argumentações relacionadas ao texto que poderia ser apresentado. Desses 46 convidados, somente 7 eram representantes de entidades sindicais. E destes 7, a maioria estavam ligados às chamadas carreiras de Estado. Eram membros, representantes da magistratura, dos advogados gerais da União, enfim. Então, não houve um debate com as categorias, digamos assim, e com os movimentos sindicais de modo ampliado sobre esse texto que foi apresentado. E ele tramitou de forma muito a toque de caixa mesmo, né? Então, de junho de 2025 para cá. Então, aproximadamente 3 meses nós tivemos nesse processo. Então, na verdade, quando nós temos a proposição da PEC 38, aí a grande mídia vai dizer, olha, é uma PEC que não tem pai nem mãe, a gente não sabe quem é que está propondo, não é o governo e também não é a oposição, então a gente não tem muito bem delimitado quem é o pai da criança. Mas, na verdade, nós sabemos de fato quem é que está propondo
essa PEC, né, e também toda a reforma administrativa, que é a Faria Lima. É o mercado financeiro que quer atravessar, que quer tirar de direitos da classe trabalhadora, né. Então, a reforma administrativa é algo que tem pai e tem mãe. É a elite nacional que, mais uma vez, tenta atacar os servidores públicos e também os direitos da população a serviços públicos de qualidade. Tá? Então, essa reforma administrativa, ela vai passar a tramitar como PEC, né, 38, e também como outros dois projetos de lei, né, um projeto de lei ordinário e um projeto de lei complementar. Tanto a lei ordinária quanto o projeto de lei complementar, eles dependem da aprovação da PEC que já foi apresentada. Né, os dois textos o PLP e o projeto de lei ordinário também já foram apresentados, mas eles só podem começar a tramitar depois da aprovação da PEC. Então, para barrar a reforma administrativa por completo, e por que eles só podem tramitar depois? Porque eles trazem vários elementos que dependeriam de mudanças na Constituição para poder eles começarem a tramitar e, em tese, depois serem aprovados. Né? Então, a nossa missão primeira é barrar a aprovação dessa PEC 38. Né? E nós já tivemos um grande passo nessa direção, que foram as mobilizações de ontem, né, do dia 29, nós tivemos mobilizações por todo o Brasil, e tivemos um grande ato público, né, na capital federal, onde nós reunimos cerca de 40 mil pessoas, né, lutando contra a reforma administrativa. Então, o primeiro passo já foi dado. E esse primeiro passo já teve algum efeito, né, nós tivemos 10 deputados federais que retiraram seu apoio a essa medida, a reforma administrativa como um todo. Então, provando que a luta e a mobilização de rua, ela vai ser eficiente para derrotar essas medidas. Né? Infelizmente, os 10 terem retirado o apoio não retira o projeto de lei de tramitação. Né? Como eles já tinham assinado, então ele continua a tramitar. Então, a nossa missão é, de fato, minar a vida desses deputados federais, né, que têm apoiado essa medida, para que a gente consiga a revogação da PEC como um todo, tá? E que ela seja arquivada de vez. Tá? Então, a PEC ela vai instituir os pilares da constitucionalização do chamado gestão por resultado. Então, a avaliação de desempenho e bônus de resultado. Então, de modo geral, a PEC ela vai promover um achatamento de salários, né? E no lugar do achatamento de salários, ela vai possibilitar um revanchismo, uma rivalidade, uma competição entre os trabalhadores, entre os servidores públicos, porque eles vão passar a receber um bônus de resultado, um valor extra, né, através da avaliação do seu desempenho. Então, eles vão passar a competir uns com os outros para ver quem é que vai ganhar um pouquinho a mais no final do mês. Tá? Então, trazendo uma lógica, né, dessa gestão de resultados para o âmbito dos serviços públicos. Ela constitucionaliza, né, os efeitos do arcabouço fiscal para as despesas de pessoal de todos os entes federados segundo o modelo. Então, olha só, o arcabouço fiscal ele limita os gastos com serviços públicos e, por consequência, com folha de pagamento, por exemplo, a 2,5% do crescimento da arrecadação. Então, isso quando quando não houver uma arrecadação maior do que a inflação anual. Né? Quando houver a inflação anual for maior do que o crescimento da arrecadação, aí fica estagnado na correção inflacionária, a correção salarial. Né? Isso quer dizer o quê? Que haverá, ao longo do tempo, um congelamento de salários. Tá? E como isso vai se dar? Se a receita for menor do que a inflação, então as despesas estarão condicionadas ao limite inflacionário. Então, o Estado teve uma arrecadação que cresceu menos do que o crescimento da inflação para aquele mesmo período. Então, a despesa com o pessoal só vai poder crescer ao limite da inflação. Então, por exemplo, se a inflação esse ano for de 4%, a reposição salarial, por exemplo, só vai poder chegar a um limite de 4%. Tá? E isso para todas as categorias do serviço público.
inclusive de todos os entes da federação, não só os da União. No caso da receita, se o crescimento da receita for maior do que o crescimento da inflação, aí nós vamos ter duas questões. Se o acréscimo de inflação mais 50%, se tiver déficit. E se não tiver déficit, aí nós vamos ter o crescimento da inflação mais 70% da arrecadação extra. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos 4% de inflação, mas nós crescemos 5% de arrecadação. Então, nós poderíamos ter um aumento salarial, digamos, de até 4,5% ou até 4,7% naquele ano em que a receita for maior do que a arrecadação. Mas, lembremos, nós ainda estaremos limitados ao arcabouço fiscal, que limitaria o gasto até 2,5% de correção. Então, basicamente, de modo geral, isso significa, independente da regra, que nós teremos um congelamento de salários a longuíssimo prazo, constitucionalizado, não mais colocado em lei. Tá? Então, nós não vamos ter mais ganhos reais. Essa é o que a PEC está colocando para a gente. Né? Não haverá mais ganho real de salários. Né? Em relação aos entes federados, no caso dos municípios, haverá uma limitação dos salários dos servidores públicos ao salário do prefeito. Isso já ocorre. Mas a PEC ela vai estabelecer também um congelamento de salário de prefeitos. Ou seja, o prefeito de até 10 mil habitantes, ele vai poder receber somente 30% do salário do governador. O de 10 a 50 mil habitantes, 40%. De 50 a 100 mil habitantes, 50% do salário do governador. Tá? E por que isso é importante estar colocado? Porque o salário do chefe do poder executivo daquele município, por exemplo, é o teto máximo que um servidor público municipal pode receber. Então, no município de até 10 mil habitantes, digamos que o Helder Barbalho hoje ele recebe algo em torno de 36 mil reais. Então, vai gerar o teto do salário daqueles servidores lá vai ser 10 mil reais. Tá? O teto, assim, para o servidor mais qualificado, que tenha mais tempo de carreira e tudo mais, vai ser 10 mil reais, né? Que vai ser em torno de 30% do salário do governador, que vai ser o mesmo salário do prefeito. Tá? Então, esse vai ser o teto dos servidores públicos daquele município. Então, é algo que vai, digamos assim, congelar também o salário dos servidores, assim, a perder de vista. Então, quais outras medidas que a reforma, que a PEC da reforma ela vai apresentar? Ela acaba com férias superiores a 30 dias. Tá? Então, qualquer categoria que tenha férias superiores a 30 dias não vai mais poder ter. Resguardado apenas os trabalhadores do magistério e os trabalhadores da saúde. Tá? Então, alguns trabalhadores da saúde que tenham comprovadamente a necessidade de férias superiores a 30 dias, que sejam expostos a altos riscos biológicos de contaminação, por exemplo, eles também vão ter direito a férias, poderão ter férias superiores a 30 dias. Tirando os servidores do magistério e os servidores da saúde, nenhum outro servidor poderá ter férias superior a 30 dias. A PEC, ela acaba condicional por tempo de serviço. Então, muitos estados, muitos municípios ainda têm o que já foi retirado no governo federal, na esfera federal, por exemplo, dos anuênios, triênios e quinquênios, né? Depende do ente da federação. Então, esses adicionais que são conferidos ao servidor pelo seu tempo de serviço, eles serão anulados, vai acabar com eles, tá? Acaba também com o retroativo de aumento salarial. Por exemplo, ano passado, a greve das federais conquistou um aumento para os professores, por exemplo, do magistério superior. Esse aumento, ele estava também prevendo um retroativo em relação a esse aumento, esse reajuste, né? Só que, a partir da aprovação da PEC, qualquer aumento não pode mais retroagir. Ou seja, se o governo federal, por exemplo, dá um aumento para os servidores, os técnicos administrativos de educação, aí de modo geral, do governo federal como um todo, em abril, não se pode mais estabelecer um retroativo, por exemplo, desde janeiro. Tá? Vai poder contar apenas a partir daquele momento. Tá? Então, está vedado qualquer retroativo previsto nessa PEC. Acaba com licença-prêmio. Tá? Então, qualquer regime jurídico que prevê licença-prêmio vai ser tirado.
Proíbe concessão de folgas. Então, se algum órgão ou ente da federação prevê a concessão de alguma folga em decorrência de serviços prestados pelo servidor, essas folgas não poderão mais ser concedidas. Ela também proíbe pecúnia de férias, né? Então, as férias, por exemplo, o servidor vai vender parte de suas férias para o ente federado, também vai estar proibido a pecúnia de férias. O servidor ele vai ter que gozar as férias até o final do próximo período de férias. Vai ser obrigado, não vai ter mais escolha, não vai ter a possibilidade de vender as férias. Tá? Ele vai proíbe verbas remuneratórias ou indenizatórias por decreto. Então, qualquer verba indenizatória ou verba remuneratória terá que tramitar na Câmara Federal, no Congresso Nacional de modo geral, né, ou na ALEPA, aqui no estado do Pará, ou nas câmaras municipais para poder ser aprovada. Tá? Também vai ser proibido a concessão de auxílios alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte. Eles vão ser dizimados, vão ser acabados, vão ser proibidos, tá? Então, para quem recebe, não tenho certeza, acho que sim, né? Os servidores públicos federais, geralmente, eles recebem um auxílio alimentação. E os do governo do estado, por exemplo, nós recebemos um auxílio alimentação, que, para todos os servidores, hoje, ele está em torno de R$ 1.500. Tá? Imagina os servidores de apoio, por exemplo. Esse auxílio alimentação, ele equivale a aproximadamente 1/3 do salário deles, do valor que eles recebem do Estado. Então, é algo que é de matar mesmo, de precarizar totalmente esses servidores. Também proíbe algumas vantagens específicas de carreira. Por exemplo, os professores do magistério da educação básica, eles recebem percentual de hora-atividade, né? O valor que é pago em decorrência da função de magistério. Esse valor, né, ele também vai ser proibido. Então, qualquer vantagem que seja específica da carreira, ela vai ser proibida, ela vai ser dificultada, digamos, no acesso. Tá? Ele também proíbe verbas de desempenho nas aposentadorias. Então, as verbas que vão ser concedidas, né, pelo desempenho, o bônus lá que o servidor vai receber no final do mês, por conta de ser um bom servidor, um servidor bom, então ele não vai poder incorporar elas quando ele vai se aposentar. Então, embora ele possa receber ao longo dos anos, não incorpora na aposentadoria. Então, a PEC da reforma ela também estabelece um parâmetro único para carreiras e remunerações. Então, o modelo de carreira vai ser um modelo de carreira único, né, em 20 níveis. Então, nós vamos ter um nível inicial de carreira que vai ser estabelecido pelo salário mínimo, né? Então, lá o primeiro nível da carreira vai ser o salário mínimo, nós vamos ter 20 níveis. Esses 20 níveis eles vai ter uma progressão anual de um para o outro, né? Então, com um interstício de um ano entre um e outro. E aos poucos, né, o servidor vai escalando esses níveis. Então, tipo assim, tornar uma carreira longa, né, dificultando que o servidor que chegue, né, ao topo da carreira. Ou seja, vai levar no mínimo 20 anos para chegar ao topo da carreira. Né? Os salários iniciais das carreiras, eles vão estar condicionados a menos do que 50% do valor do topo da carreira. Né? Então, o valor inicial da carreira não pode passar, né, de 50% do topo da carreira. Então, o que vai promover um achatamento para baixo dos salários, de modo geral, das carreiras como um todo. Ela produz também alterações substanciais no artigo 37, né, de modo a instituir, pela via do marco legal, modelos de contratação diferente da relação estatutários. Então, hoje, a regra, pelo menos em teoria, no serviço público, é o concurso público. Mas a PEC ela vai instituir que o concurso público vai estabelecer uma série de dificuldades para organizar um concurso público. Então, uma série de etapas para poder ocorrer concurso público. E a primeira só vai poder ser realizado o concurso público, por exemplo, se antes não for feito um estudo para verificar se aquele cargo não pode ser terceirizado.
né? Então, ela vai propor terceirização ampla das funções de serviço público, né? Vai poder também ser feito o PSS antes e sendo prorrogados por até 5 anos, por exemplo, um processo seletivo simplificado, aquele servidor vai poder ficar 5 anos lá, sendo prorrogado indistintamente até esse período, tá? Então, de modo geral, acabou o concurso público, gente. O concurso público vai ser a última hipótese e não a prioridade, e não o que deve ser feito primeiro. 5% de cargos em pontos estratégicos, podendo ter entrada transversal de concurso, de forma transversal em nível de carreira diverso do inicial. Então, o que isso vai ser a proposta? 5% de iluminados de serviço público, né, vão ocupar cargos estratégicos, e esses cargos estratégicos poderão ser providos em concurso, onde o servidor ele não vai precisar fazer. Todos nós que entramos no serviço público, por exemplo, nós entramos no nível inicial da carreira, no nível que é solicitado lá no edital do concurso, por exemplo, o cargo de graduação exige graduação, o cargo que vai exigir especialização, entra lá no nível de especialização, tá? E só depois ele vai poder progredir na carreira, né? O que essa nova regra vai possibilitar? Que seja feito um concurso somente para cargo de direção, os 5% em cargos estratégicos, e esse servidor ele vai poder entrar no topo da carreira. Por exemplo, aqui para os professores, por exemplo, ele vai entrar direto como titular. Ele vai entrar como professor titular, digamos assim, tá? Eu não compreendo muito bem a estrutura de cargo dos técnicos administrativos, tá? Então, mas é como se ele pudesse entrar como professor titular na universidade, tá? E aí ele vai ocupar dentro desse processo cargos estratégicos de gestão, de execução e etc, tá? Então, buscando selecionar, na verdade, pessoas de carreira que vão ocupar esses cargos estratégicos. Então, o que nós podemos concluir com isso? É que se não vai ter concurso público de modo generalizado, vai haver concurso público apenas para esses 5% que vão ocupar esses cargos estratégicos de gestão do serviço. Tá? Destaque para a figura do cargo provido estável com temporalidade limitada. É uma estabilidade precária de 10 anos. Então, o que acontece? Vai ter a possibilidade de ser realizado o concurso público para um servidor que vai ocupar o cargo de forma estável por apenas 10 anos. E depois ele é demitido. Tá? Então, é um concurso público por tempo determinado. Tem prazo de validade. Tu acabou esse tempo, tu é demitido. Ou seja, é uma estabilidade provisória. Autorização constitucional para a criação dos chamados bônus de desempenho, impondo critérios diferenciados para até 5% dos cargos em todos os entes federados, considerados estratégicos, né? E até 10% em municípios com mais de 10 mil habitantes, e favorecendo os comissionados que poderão chegar a 50% do total de servidores. Então, olha só o absurdo. Do total de todos os servidores, 50% vão poder ser cargos comissionados, vão ocupar funções comissionadas no serviço, tá? 5% vão poder adquirir bônus de desempenho por ocupação desses cargos comissionados. Esses bônus que vão ser ofertados aos servidores públicos, eles são voláteis, eles vão ser concentrados, vão ser extratetos e não são incorporados na aposentadoria, tá? Então, são várias características deles, né? São voláteis por quê? Porque em um determinado período, o servidor, dependendo do desempenho dele, ele pode receber, e em outro período ele pode não receber, então torna a renda do servidor muito instável, tá? Então, a gente fica à mercê dessa concessão de bônus concentrados extrateto. Então, esses bônus, eles não vão estar condicionados ao teto lá do arcabouço fiscal, tá? Então, isso era o que está previsto, digamos, na PEC. Tá? Além da PEC, nós temos outros 2 artifícios legais que vão ser utilizados pela reforma administrativa, que é um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária. Tá? O que prevê o projeto de lei complementar? Ele vai tratar sobre a responsabilidade por resultado de servidores. Então, o dirigente do ente federativo, tipo o presidente da República, o governador, o prefeito municipal,
no início de sua gestão, ele vai ter que fazer um planejamento estratégico de resultados, com objetivos e metas que aquele mandato ele vai ter que alcançar ao longo do período dos 4 anos que ele vai estar ocupando aquele cargo. Dentro desse plano estratégico de resultados, vai ser construído um acordo de resultados, onde dirigentes de órgãos de entidades públicas, eles vão fazer um acordo com os seus superiores, no caso, por exemplo, o prefeito com o secretário municipal, tá? O governador com o secretário de governo, tá? O secretário de governo com as instâncias inferiores da sua autarquia, lá da sua secretaria, né, para estabelecer metas que os servidores daquela área do serviço público eles vão ter que alcançar. Tá? Então, esse acordo de resultado ele vai ser firmado entre os gerentes das diferentes hierarquias do serviço público. Vai haver para o servidor de base, né, uma avaliação periódica de desempenho de pessoal no âmbito do órgão e da entidade ou da entidade pública, né, com objetivos e metas individuais alinhados ao acordo de recurso e avaliados em ciclos anuais. Então, isso quer dizer que todos os anos os servidores públicos eles vão passar a ter uma avaliação anual, tá? E depois a gente vai ver por que isso é perigoso, tá? Então, o projeto de lei complementar, ele também cria o Sistema Nacional de Avaliação de Políticas Públicas, né? Esse sistema, ele vai coordenar, ele vai centralizar todos os planos estratégicos de resultados de todos os entes da federação, bem como os acordos de resultados que foram firmados, né, entre os gerentes, os gestores dos órgãos públicos, né? Vai também estar lá colocada a avaliação de desempenho individual e o bônus de desempenho de cada servidor, né, e a disponibilidade orçamentária para fazer o pagamento desse bônus. Tá? Então, todo esse sistema vai ser criado para estar lá, para o servidor poder acompanhar, digamos assim, o seu processo de avaliação anual de desempenho. Nós vamos ter também um plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, eles vão ter que estar todos concatenados no sentido de fazer com que esse plano estratégico de resultados ele seja viabilizado. Então, vai também estar previsto, né, o cumprimento das metas pactuadas. Então, como é que o servidor ele vai ser avaliado segundo esse projeto de lei complementar? Pela sua assiduidade e cumprimento satisfatório das demandas e metas pactuadas com a chefia. Então, olha, ele vai ter que ter assiduidade, ele vai ter que cumprir com os resultados que foram pactuados. Tá? Mas quem é que vai avaliar? A chefia imediata. Então, a gente vai estar sempre à mercê da subjetividade dessa chefia imediata na avaliação. Presteza e iniciativa, né? Então, vai ter disposição, proatividade, é outro critério que vai ser avaliado. Qualidade e tempestividade do trabalho, né? O grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados. Produtividade no trabalho. Competências transversais e competências de liderança. Então, vejam que são todos critérios muito subjetivos. Então, o servidor ele vai passar a estar muito subjugado, muito dependente da avaliação que a hierarquia imediata, né, que o seu chefe imediato, ele vai ter, como é que ele vai lhe avaliar. Né? E aí a gente tem um problema, que é basicamente a institucionalização de assédio moral. Né? Então, a chefia imediata ela vai estar, digamos, com todas as cartas na mão para fazer assédio generalizado em relação ao cumprimento de meta, de resultados, etc. Né? E se esse servidor não for do agrado ou não tiver os resultados que essa chefia imediata estabelecer, ele poderá, inclusive, ser demitido, como é o que estabelece aqui abaixo. Olha, considerar-se-á insatisfatório o desempenho que não obtiver no mínimo 70% do total da nota ou o conceito da avaliação periódica anual. Então, 70% da nota, né, que for atribuída, se o servidor não alcançar esse 70% da pontuação, durante 3 anos seguidos, ele poderá vir a ser demitido sumariamente do serviço público. Tá? Então, acabou com a estabilidade do serviço público, porque o servidor, todos os anos, ele vai passar por esse processo de avaliação e o tempo todo ele vai estar
sendo ameaçado, né, nesse processo pelo processo de demissão através destas questões. Progressões entre níveis e promoções entre classes só poderão ser executadas com o cumprimento de assiduidade, capacitação, produção técnica ou acadêmica, ocupação em funções de gestão, etc. Então, esse PLP, né, ele acaba com a possibilidade de progressão por tempo de serviço apenas. Então, em muitas carreiras, por exemplo, o servidor ele sobe de nível somente com o transcorrer do tempo, né? O que vai ser estabelecido? Só o tempo não vai bastar para o servidor subir na carreira. Ele vai precisar cumprir uma série de outros critérios. Enquanto lei complementar, ele regulamenta o artigo 41 da Constituição Federal, né, estabelecendo os parâmetros para demissões por insuficiência de desempenho, com base nos acordos de resultado e metas fixadas por órgão, poder ou ente federado. Aí nós vamos falar agora do outro instrumento, né, que a reforma administrativa também está propondo, que é o projeto de lei ordinário, que vai tratar do marco legal da administração pública. Né? Ele vai estabelecer que uma série de questões relacionadas ao concurso público, à estrutura de carreira, a programa de gestão de desempenho, a estágio probatório, a cargos em comissões e funções de confiança, a meio ambiente de trabalho da administração pública, a contratação de agentes públicos temporários. Então, de modo geral, esse projeto de lei ordinário, na verdade, ele vai ser um grande RJU dos servidores públicos a nível federal. E tudo que está colocado nele vai estar em contraponto aos RJUs dos municípios e dos estados. Né? Então, uma das questões colocadas é, de fato, a agressão que toda essa reforma administrativa faz à autonomia dos entes da federação. Né? Então, vamos lá ver o que esse projeto de lei ele vai estabelecer. Ele cria parâmetros legais para a realização de concurso público, ou seja, ele dificulta que o concurso público seja realizado. Antes do concurso público ser realizado, ele cria 6 etapas para que isso ocorra. Realização de estudo técnico prévio, vedação à reposição automática de código de vaga existente por aposentadoria. Então, o servidor foi aposentado, não pode mais chamar um concurso público automaticamente para repor aquela vaga. Aprovação do sistema regulador considerada a força de trabalho, avaliação de possibilidade de execução indireta, ou seja, terceirização, a avaliação de possibilidade de conversão em temporalidade limitada, ou seja, o servidor temporário, e, por último, a autorização de concurso. Tá? Então, vejam que a nova visão de fato, realizar o concurso público somente em última hipótese. Nós vamos ter também, né, a criação de uma estrutura de carreira. Então, movimentação da força de trabalho conforme necessidade da administração pública entre diferentes órgãos. Né? Então, o servidor ele vai poder estar na UFOPA hoje, amanhã ele pode ser removido pelo INSS, depois ele pode ir para o IBAMA. Então, fica a critério da administração pública essas movimentações da força de trabalho que está ela vinculada. Vai haver, né, uma estruturação da carreira com cargos de baixa complexidade, sendo prioritariamente jogados para a terceirização ou para soluções tecnológicas, né, então substituição da mão de obra pelas IAs, por exemplo. Carreiras de alto grau de especialização que exijam permanência funcional específica poderão ser excepcionadas na modalidade conforme regulamento. Então, por exemplo, algumas carreiras elas podem vir a ser privilegiadas e escapar dessa reforma, como, por exemplo, auditores fiscais. Né? Imagina uma greve de auditores fiscais lá da Fazenda Federal, né? Do Ministério da Fazenda. O quanto de estrago 2 dias de arrecadação pode causar. Então, eles já estão prevendo que essas carreiras que têm um impacto muito forte na arrecadação federal, elas podem ser excluídas desse processo de reforma administrativa. Né? Proibida a progressão somente por tempo, né? Então os planos de cargo e carreira não poderão prever progressão por tempo, né? Vai ter que ser além aqueles 20 níveis que o servidor vai subir lá, que vai subir ano a ano, ele não vai poder completou um ano, por exemplo, ele não vai poder subir automaticamente para o outro nível na carreira, ele vai ter que cumprir outras condicionalidades além do tempo.
Então, a remuneração inicial de cada cargo será 50% do valor, né? Então, é aí que vai estar estabelecido na lei que digamos que o teto do início da carreira vai ser 50% do valor total, vai achatar a carreira, redução do número de linhas remuneratórias, priorizando o vencimento básico. Então, quando nós pegamos o nosso contra-cheque, por exemplo, você tem lá o vencimento básico, e aí, se você tiver um mestrado, você vai ter uma outra linha lá, especificando uma gratificação pelo valor do mestrado, do doutorado também. Então, são várias linhas do contra-cheque. Então, isso vai ser desestimulado. Tudo vai ser incorporado nesse vencimento básico, nessa linha, primeira linha do contra-cheque, tá? Para achatar, né, a possibilidade de outras gratificações que o servidor possa vir a ter. Vedação de adicionais que não possuam natureza contributiva previdenciária. Então, por exemplo, adicional de tempo de serviço, adicional de alimentação, por exemplo, só poderão ser concedidos, por exemplo, vale alimentação não está proibido, mas ele só poderá ser concedido se o servidor, por exemplo, for deslocado para exercer uma função em outro local, diferente da sua moradia, né? Aí ele vai poder receber o auxílio de alimentação por aquele tempo que ele vai estar exercendo a função naquela determinada localidade a serviço público. Tá? Depois que ele retornar para o seu posto, por exemplo, aquilo vai cessar. Vedação de criação ou uma geração de parcelas indenizatórias não relacionadas ao ressarcimento da despesa extraordinária e eventuais decorrentes do exercício das atribuições do cargo. É isso que eu falei, né? Ele só vai poder receber um vale alimentação, por exemplo, se ele estiver em outra localidade exercendo a serviço do serviço público. Criação do bônus de resultado, né, que não pode exceder o montante equivalente a 2 remunerações mensais de servidor ou até 4 remunerações para ocupantes de cargos de comissão em funções de confiança estratégicos. Isso significa que o bônus de resultado ele vai ser estabelecido da seguinte forma: vai se pegar a folha do 13º do ano anterior, aquele valor da folha do 13º do ano anterior é o valor total que poderá ser gasto no ano seguinte com bônus de resultado. Como é que esse bônus de resultado ele vai poder ser distribuído entre os servidores? Todos os servidores poderão ter 2 remunerações a mais, até 2 remunerações a mais, até 2 bônus, digamos assim, até 2 salários extras, tá? Esse salário extra ele vai ser concedido segundo todos aqueles critérios que nós falamos anteriormente, tá? Só que os servidores que ocupam cargos estratégicos, eles poderão receber até 4 salários mínimos, até 4 salários mínimos, até 4 salários seus, tá? Então isso quer dizer que enquanto um servidor vai poder receber até 4 salários extras além do 13º, outros servidores vão ficar sem nada, porque se alguém está recebendo 4, outras pelo menos 4 pessoas vão ficar sem receber, tá? Então essa é a lógica da reforma administrativa, achatar o salário geral de todo mundo e possibilitar que algumas pessoas possam ter oração de salários, tá? Através desses bônus de resultado. Cada instituição irá, no período de 10 anos, pela remuneratória única. Então, todos os servidores vão ser agrupados numa mesma tabela salarial, de todos os órgãos, seja da União, no caso do governo federal, no Estado vai ter que ter aquela tabela remuneratória única para todos os cargos, e no âmbito dos municípios também. E os municípios e os estados vão ter um prazo de 10 anos para estabelecer essa tabela remuneratória única e fazer com que todos os seus servidores eles sejam deslocados, eles sejam reenquadrados nessa tabela remuneratória única. Há também um enquadramento dos seus servidores nesses cargos da tabela. Tá. Seguindo. A reforma administrativa ele também possibilita a criação de teletrabalho, né, e esse teletrabalho ele vai poder executar 20% da carga horária do servidor em regime de teletrabalho. E só poderão fazer a opção pelo teletrabalho os servidores que tiverem os melhores resultados na sua avaliação de desempenho. Tá? E esse teletrabalho ele ficará, a estrutura necessária para realizar o teletrabalho ficará totalmente a cargo do servidor,
Tá? Então, é ele que vai ter que arcar com o valor de internet, com o computador, com o celular, com toda a estrutura que for necessária para que ele realize esse teletrabalho, vai ficar a cargo do servidor. Tá? Lá está bem colocado, a administração pública ela se exime de qualquer necessidade ou de qualquer obrigatoriedade de fornecer a estrutura para o servidor trabalhar de casa. Outra questão que está colocada no âmbito do teletrabalho é que o servidor ele deverá morar no município de lotação. Tá? Então, se houver alguém, por exemplo, que trabalha aqui na UFOP em Santarém, mas mora lá em Belterra, esse servidor ele vai ter que morar na cidade de lotação. Tá? Então, acaba com a possibilidade do servidor morar onde ele quiser, na verdade. Ele vai ter que morar na cidade onde ele é lotado. O estágio probatório, né, ele vai continuar em 36 meses, né, com critérios que também vão estar colocados aqui. Então, o que vai haver, na verdade, é uma possibilidade que o estágio probatório esteja sempre ocorrendo, né? Ele vai ser de 36 meses, mas o servidor ele sempre vai estar em estágio probatório porque ele sempre vai estar em avaliação. Né? Então, transmitir essa lógica do estágio probatório de forma constante na vida do servidor. Tá? Cargos comissionados e funções de confiança, né, 5% do total de servidores efetivos e empregos públicos do quadro permanente de administração pública e 10% dos municípios de até 10 mil habitantes poderão ser ocupados em cargos estratégicos, que serão providos através de comissão. Tá? Esses cargos e comissões eles poderão ser em 3 níveis, poderão ser estratégicos de alta gerência, táticos de média complexidade e operacionais, né, as chefias imediatas. Preferencialmente serão processos seletivos para cargo de confiança. Então, esse projeto de lei ordinária ele vai trazer que o cargo de confiança ele deverá ser ocupado, né, por 60% deles por servidores efetivos. O meio ambiente de trabalho, então, depois de falar sobre tudo isso, né, o projeto de lei ordinária ele vem falar sobre o ambiente de trabalho, que ele tem que ser um ambiente de trabalho harmonioso, saudável, sem assédio, sem discriminação, né, parece até ironia, né? Então, depois de tudo isso, eles vêm falando que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente onde o servidor possa maximizar as suas potencialidades individuais, depois de ter colocado a arma na nossa cabeça. Né, e vem falar de combate ao assédio moral, de combate ao assédio sexual no ambiente do trabalho, e etc. Os agentes públicos temporários, né, eles, basicamente, a possibilidade de maximização dos temporários em detrimento do concurso público, né, ele vai continuar tendo a necessidade de processo seletivo simplificado para a contratação temporária, e essa contratação temporária ela poderá ser prorrogada por até 5 anos. Tá? E haverá um banco nacional das contratações temporárias de todos os entes da federação, onde lá vão estar colocados todos os aspectos relacionados à contratação temporária. Então, quais são, de modo geral, os efeitos sobre os serviços públicos? O fim dos concursos públicos por generalização da terceirização ou da temporalidade, né, do serviço temporário. Né, então, isso vai ser uma regra e não uma exceção. O fim da estabilidade, seja por mudança nos regimes e formas de contratação, seja pela possibilidade de perda de cargo abertas pelos planos de gestão de desempenho, né? Aquela questão de 3 anos mínimos para que ocorra, né, 3 avaliações mínimas abaixo da nota, né, para que o servidor seja demitido. Então, a possibilidade do fim da estabilidade no serviço público, o estrangulamento de carreiras e achatamento de salários, com efeito particulares sobre os estados e municípios, então ferindo, né, a independência entre os estados e municípios, entre os entes da federação. O Brasil ele é uma república federativa, né, e uma das questões que está colocada justamente é essa agressão, essa possibilidade dos estados e dos municípios gerirem e também legislarem sobre os direitos dos seus servidores. O aprofundamento e a asfixia também orçamentária e captura centralizadora da autonomia dos estados do Pacto Federativo, né? Então, uma asfixia sobre
a possibilidade de gestão dos recursos, não só da União, mas dos municípios e dos estados, né, trazendo a lógica, né, do arcabouço fiscal para o serviço público de modo geral. Institucionalização do assédio institucional e do punitivismo gerencial. Então, a gente avalia que, a partir disso, nós vamos ter assédio moral generalizado nas autarquias públicas, nos órgãos governamentais, né, com a exigência o tempo todo dos serviços, dos servidores, né, então, que pode gerar inúmeros processos de adoecimento das nossas categorias. Né. Há também a possibilidade de captura gerencial por metas, né, quantidade versus qualidade de serviço público. Então, em vez de nós focarmos na qualidade do serviço público, nós vamos focar na quantidade e no atingimento das metas estabelecidas. Né. O aprofundamento da precarização de serviços da administração direta, e tendência à nova onda de privatização da administração indireta. Né. Então, o aprofundamento dessa lógica de privatizações, né? E o enfraquecimento dos dispositivos de controle público da administração e favorecimento da apropriação patrimonialista, né, do Estado e do clientelismo público. Então, se eu vou poder contratar até 50% de servidores comissionados, esses servidores, eles poderão, vai servir, na verdade, especialmente em governo municipal, estadual, mas também no âmbito federal, um balcão de negócios, né, onde o chefe do poder, ele vai poder negociar, olha, está aqui o emprego para que você possa me apoiar na minha campanha. Então, é tornar isso, o serviço público, um balcão de negócios, nessa prática clientelista, né, de favores entre o servidor e o representante do ente federativo. Tá? Então, é isso, gente. A gente fica aberto agora a perguntas, dúvidas que vocês tenham. Pode ficar à vontade para perguntar, tá? Oi, professor Evelto. Já temos uma pergunta aqui do Francisco. Tudo bem, deixa eu ver aqui no chat, né? Isso. Eu posso ler aqui. Bom dia, professor Evelto. Parabéns pela concentração na causa e obrigado por vir esclarecer esses importantes pontos para nós. Sobre todas as análises que você e sua equipe fez sobre a PEC, existe algum percentual positivo na PEC como um todo? Há uma possibilidade, movimento de pedir a retirada das partes agressoras e permanecerem as positivas? Fizeram algum filtro com uma contraproposta ou o melhor caminho é a eliminação total da PEC? Obrigada. Obrigada, Francisco. Então, na minha avaliação não, na avaliação do Andes como um todo, né, que é o sindicato que eu faço parte, de que a PEC ela deve ser derrotada no todo. Embora, de fato, ela tenha alguns pontos que sejam positivos, como, por exemplo, a questão do combate aos supersalários, da magistratura, da Advocacia Geral da União, desses órgãos, né, que nós compreendemos que, de fato, há alguns excessos em relação à questão de remuneração deles. Há também um ponto positivo em relação ao processo de digitalização dos serviços públicos, né, fazendo com que eles possam ser acessados de qualquer lugar, de modo geral, né, tanto do ponto de vista federal quanto dos municípios, mas, assim, nós entendemos que isso, na verdade, é um jabuti que está lá colocado, que o centro mesmo do debate, o centro da questão, é os ataques aos serviços públicos, aos servidores, aos direitos dos servidores públicos, né? E eu acho que não vale a pena nós negociarmos, né, essas questões que nós avaliamos como interessantes dentro do texto, para que a gente consiga, por exemplo, tentar negociar, porque, assim, o Congresso Nacional que nós temos hoje é conservador, anti-serviço público, ele não, digamos assim, não é um órgão muito fácil de se negociar essas questões. Na verdade, eles querem lascar com a gente mesmo, e acho muito difícil, muito complicado a gente tentar negociar com quem quer nos ferrar, né? Como eu falei, é uma arma calibre 38, né, a PEC 38 apontado para a nossa cabeça, né, e é muito difícil negociar com uma arma apontada para a tua cabeça, né.
Então, o indicativo mesmo é lutar para que a PEC, como um todo, ela seja derrotada. Tá? E se houver a necessidade, de fato, de a gente lutar mais adiante por um item ou outro da PEC, seja de outra maneira, né, que não defendendo parte do texto dessa proposta. Tá? Mais alguém quer ter mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Deixa eu verificar só se eu consegui responder tudo o que ele me perguntou aqui. Foram algumas perguntas, né? Acho que foi como um todo, né? A pergunta dele foi no mesmo sentido, né? Então é isso. De fato mesmo, essa perspectiva ela visa agredir, né, os nossos direitos. A principal função dela é a agressão, é retirada de direitos. Então não vejo como a gente possa remediar, como pegar algo que seja positivo aqui ou ali para a gente tentar passar ela. É muito arriscada. É muito mais fácil que eles passem o trator e aprovem tudo do que eles aprovem somente o que os servidores públicos querem. Tá? Na verdade, a gente não está numa condição muito boa de negociação nesse processo. Mais alguém tem alguma pergunta? Temos aqui a pergunta do Jonathan. Qual é a agenda planejada pelo Andes e outras federações para barrar a PEC? Obrigada, Jonathan. Obrigado, Jonathan, pela pergunta. Então, nós ainda não reunimos enquanto sindicato, então o ato aconteceu ontem, né? Ainda não teve nenhuma reunião, nenhum encaminhamento. Eu acredito que não houve também uma reunião de todas as centrais sindicais, de todos os sindicatos nacionais, para discutir, né? A avaliação que nós temos é que foi muito positivo, né? A nossa mobilização, especialmente em Brasília ontem, foi muito grande. Teve resultados já, nós tivemos, né, 10 deputados que retiraram o apoio ao texto da PEC. Então, já aponta que esse texto ele vai ter dificuldade de tramitar no Congresso Nacional, né? Mas eu estava olhando o nome de deputados que retiraram o apoio, acho que 4 ou 5 deles são do mesmo estado, que é Roraima, né? Então, alguma coisa aconteceu lá em Roraima, os servidores públicos lá daquele estado conseguiram se mobilizar para 5 deputados tirar o apoio. Então, eu acredito que cabe a nós aqui, no estado do Pará, pressionar os deputados. Nós temos, inclusive, aqui em Santarém, um deputado que tem atuação aqui na região, né, que é o Enderson Pinto, e ele foi um dos autores, ele assinou, né, foi um dos apoiadores do texto da PEC. Então, nós temos a missão mesmo de pressionar os deputados do Pará como um todo. 6 deputados paraenses assinaram, né, o documento lá para a tramitação da PEC. Então, a nossa missão é pressionar, mobilizar e lutar para que a gente consiga ter maiores revés dentro dessa PEC lá e consigamos barrar ela como um todo. Né? Ainda não temos, digamos assim, um plano de lutas estruturado do que fazer a partir de ontem, né? O que a gente vai fazer a partir disso. O que nós devemos fazer é estar em constante mobilização, né? Em constante, tipo assim, ir para a rua, talvez. Eu estive também numa formação do Sintep no final de semana, onde foi proposto, por exemplo, uma criação de um fórum de entidades sindicais aqui na nossa região. Tá? Então, talvez IFES aí da UFOPA possa estar também contribuindo, participando desse fórum, para que a gente consiga, talvez, numa próxima mobilização nacional, mandar uma delegação aqui da nossa região para nos representar lá em Brasília também. Temos aqui uma pergunta da Tatiane. Professor, o que o senhor acha dos sindicatos dos servidores se mobilizarem para elaborar um novo texto de PEC para combater as falácias sobre o serviço público? Acha possível de elaborar e para ser votado? Obrigada, Tatiane. Tatiane, obrigado pela pergunta. Então, gente, tramitar e aprovar uma PEC não é uma tarefa muito fácil.
né? Primeiro que a gente precisa de 171 assinaturas, né? Eu diria que nós nem temos 171 deputados do campo progressista, né? Então, nós não estamos, na atualidade, num processo que possibilite um avanço de direitos das categorias, das diversas categorias dos servidores públicos. Nós estamos num processo de resistência mesmo. Então, hoje nós temos que resistir e segurar os direitos que nós já conquistamos, tá? Então, eu acho muito difícil que a gente consiga tramitar uma PEC que avance na perspectiva de direitos, tá? Nesse momento atual, com o Congresso que nós temos, tá? O que nós podemos fazer, gente, é brigar pela consciência da nossa população. A maioria da população, ela vê os servidores públicos como privilegiados. Por quê? A gente tem estabilidade nos nossos cargos, nós temos os nossos salários garantidos no final do mês, e na total precariedade que a população tem, de modo geral, com dificuldade de emprego, né, com salários, de modo geral, muito baixos, das condições de trabalho precárias no setor privado, de modo geral, eles veem os servidores públicos, né, como pessoas mesmo que são privilegiadas, né? Então, nós devemos lutar para que nós consigamos vencer essa visão do senso comum que a sociedade tem, né, e não ver o servidor público como alguém que, na verdade, faz parte da classe trabalhadora e também tem os seus processos de precarização. Então, é uma luta mesmo contra essa hegemonia ideológica, né, vencer essa ideologia de que a população, de modo geral, tem de que vê os servidores públicos como alguém privilegiado, que, na verdade, nós não somos, né. Nós cumprimos nossos papéis, nós servimos a população, de modo geral, e serviços, né, que são muito importantes para a população como um todo. Então, nós temos que vencer essa guerra, né, contra a ideologia dominante que vê a gente como privilegiado. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Acho que foram todas, né? Sim, professor, foram todas. Algum colega quer fazer mais alguma pergunta? Senão, eu vou passar a palavra aqui para o professor para fazer o encerramento. A gente gostaria de agradecer ao professor Ivelton, né, por esse momento muito importante, né, de discutirmos essa PEC 38, essa PEC que vem acabar com o serviço público, né. Gostaria de agradecer todos que dedicaram um pouco do seu tempo para estar presente aqui nessa aula, e vou passar a palavra agora para o professor encerrar. Então, eu queria agradecer ao Sinditift, né, pela oportunidade de nós estarmos debatendo, né, esse assunto que é tão importante, tão relevante, tão atual neste momento, né. Queria colocar à disposição também para outros diálogos, para outros debates. Então, nossa missão mesmo é organizar nós, servidores públicos, organizar a classe trabalhadora para resistir a mais esse ataque, né, que nós vemos sofrendo, e que nós possamos nos organizar, talvez trabalhar de forma mais integrada entre sindicatos aqui na nossa região, né, para que a gente consiga também dar a nossa parcela de contribuição para barrar essa PEC e a reforma administrativa como um todo. Tá? Muito obrigado.